salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações, meus amiguinhos, e por que as coisas funcionam como são, então esse podcast, como a gente sempre diz por aqui, é feito exclusivamente e carinhosamente para você. No nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar o porquê que os carros existem. E por isso que eu tô aqui hoje com o Matias Schelp, que é gerente da Bosch. Seja muito bem-vindo, tio Matias. Olá, Samuel. Grande alegria estar aqui com você. Olá também aos pequenos e grandes ouvintes do É Por Isso. Legal, tio Matias. Olha só, então para começar o nosso papo, como eu sempre faço, queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que os carros foram inventados. Samuel, os carros modernos, eles surgem como uma substituição dos animais por motores. Isso aconteceu no século XVIII, por volta de 1750, ou seja, mais de 270 anos atrás, quando surgiram os primeiros carros movidos por motores a vapor. Mas a data que é considerada para a invenção do carro como nós conhecemos hoje é 1886, que foi quando o Carl Benz, isso mesmo, aquele que traz o nome da Mercedes-Benz, inventou e patenteou o carro movido por um motor a gasolina. E antes desses carros existirem como a gente concebe hoje, né, como a gente percebe hoje, como é que as pessoas transportavam as coisas, digamos assim, de um lado para o outro? É bem interessante, né? Os principais meios de transporte eram a pé, utilizando animais, carroças e carruagens e, claro, barcos que continuam tendo um importante papel até hoje. Mas é interessante olhar que para a gente ter os carros como a gente conhece hoje, eles precisam ter rodas, né? E ninguém sabe muito bem quem inventou a roda. Os primeiros registros, eles são da Mesopotâmia, hoje região da Turquia, por volta de 3.500 anos atrás. E essa invenção simples da roda que revolucionou o jeito de transportar as coisas e as pessoas. Você já imaginou se não tivesse a roda? A gente não teria bicicleta, patins, skate e, claro, não teríamos carros, né? Não ia ser divertido. Imagina um mundo sem bicicleta, não ia ser de fato divertido. Mas como é que era, tio Matias, o processo, digamos assim, de montagem desses primeiros carros? Os primeiros carros, eles eram produzidos manualmente, peça por peça. Em 1913, o Henry Ford, que criou a marca Ford, começou a produzir o Ford T, que no Brasil chamava Ford Bigode, em produção em massa. E aí os carros começaram a ser produzidos numa linha de produção parecida com o que a gente tem hoje na fábrica, né? Em vez de montar um carro por vez, e a pessoa vai até o carro passa numa esteira e aí em cada posto de produção ele faz uma operação, né? E o outro ponto que é importante para essa produção em massa é o que a gente chama de padronização, ou seja, as peças e modelos eles têm que ser parecidos. Tem uma frase famosa do Ford que ele dizia que o cliente pode ter o carro na cor que ele quiser, desde que seja preto. É verdade. E os carros, digamos, de antigamente, aí da época dos nossos avós, tataravós, eles eram muito diferentes dos modelos que a gente tem hoje? Se a gente pensar no conceito básico, não. Os carros de antigamente tinham rodas, motores, bancos, assentos e já há muito tempo eram fechados, porque trouxeram isso das carruagens. Mas, na verdade, a tecnologia utilizada mudou muito. Então, hoje em dia, os carros são muito mais rápidos, mais seguros, consomem menos combustível, né? Porque a tecnologia que está nesses carros tem coisas como um sistema ISP, que é um sistema que auxilia para o carro ter mais estabilidade. Ele tem tecnologias de motor e injeção de combustível que reduz o consumo e as emissões de poluentes são muito menores do que um carro de antigamente. E, claro, o que a gente mais nota são itens de diversão, entretenimento, conforto, que estão no carro agora, como ar-condicionado, central multimídia, né? Mesmo a direção elétrica, era muito mais difícil e pesado o motorista virar um carro antigamente. E é nisso que a Bosch trabalha, sendo parceira dos fabricantes de veículo para fornecer essas diversas tecnologias. Muito legal, tio Matias, mas olha só, eu queria te perguntar uma coisa que é até uma curiosidade minha pessoal,
e eu falo isso direto com as crianças, eu queria te ouvir, que é como é que você imagina o nosso futuro? Ou seja, como é que os carros do futuro vão ser? Samuel, os carros vão estar cada vez mais conectados, ficando muito mais parecidos com um computador e um celular. E eu posso te dizer que teremos ainda mais mudança nos futuros, além, é claro, dos carros elétricos e híbridos que todo mundo tem falado. Nós vamos ter, por exemplo, carros autônomos que não vão nem mais precisar do motorista, porque eles vão andar sozinhos sem o motorista estar com a mão no volante. Imagina só, você vai entrar no carro e dizer, quero ir para a escola, e ele vai, simples assim. Ao invés de dirigir, o motorista vai poder usar o tempo para ver notícia no celular, assistir um filme, fazer uma chamada de vídeo com os amigos. E já tem também empresas prevendo começar a vender carros voadores daqui a uns 5 anos. Ou seja, em alguns anos nós poderemos ter carros autônomos voadores no céu das cidades. Já imaginou que legal? A gente tá falando aqui de carro, mas o conceito todo que tá por trás disso é de veículos, né? De veículos automotores, digamos assim. Mas existem muitos tipos de veículos além do carro, não é mesmo? Tem muitos tipos de veículos motorizados, né? Tem os carros de passeio, caminhões de diversos tamanhos, motocicletas, ônibus, né? Além das diferentes motorizações. No Brasil a gente tem carro que roda com álcool e gasolina, que é o Flex, né? Mas tem também carros híbridos e carros elétricos. E olha só, tio Matias, o É Por Isso é um podcast cuja a premissa, né, o objetivo principal aqui que a gente tem com as crianças é pensar em mundos hipotéticos, em cenários imaginativos, digamos assim. E eu queria te fazer uma pergunta, abusando um pouquinho da tua experiência e também com esse olhar de possibilidades, né? Ao seu ver, o que aconteceria, olha só a pergunta que eu vou te fazer, com o nosso mundo se os carros não existissem? Essa pergunta é engraçada, porque os carros e o veículo fazem tão parte do nosso dia a dia hoje, né, para transportar as coisas, levar os filhos na escola, ir no mercado. Mas eu perguntei para minha filha Helena por que os carros existem. E ela disse que é para chegar nos lugares mais rápido. Legal. E aí eu perguntei para o meu sobrinho, Antônio, e ele disse porque eles são bem rápidos e não cansam. E você pode dar muita comida, que no caso é o combustível. Muito bom. Então é por isso, tio Gui, que os carros existem. Olha só, muito obrigado, Matias. Foi um prazer contar contigo aqui no nosso programa. E eu queria, antes da gente concluir o nosso papo, queria muito que você contasse aí pros nossos amiguinhos e amiguinhas, principalmente pros papais, né? Os papais responsáveis aí das crianças que nos ouvem. Como é que a gente faz para acompanhar um pouco mais o trabalho da Bosch? Para acompanhar o trabalho da Bosch, a gente tem o Instagram da Bosch, né? Que escreve BOSCH, e que chama Bosch Carreiras. E outra fonte de informação é um podcast bem bacana que nós estamos fazendo, que chama Mobilidade e Inovação Bosch. Além, é claro, do site www.bosch.com.br. Boa. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por bater esse papo tão legal com a gente e até uma próxima oportunidade, tio Matias. Obrigado, Samuel. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana.